Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro, aqui mais uma vez, conosco Aloysio Guigino. Muita paz para todos. Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz. Eduardo tá bem hoje, Miranda? O agênero e abrupto. Isso é pra vocês verem, pra vocês verem. Quando eu tô ausente, ela se aproveita. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Capítulo 1 da obra Gênese, caráter da revelação espírita. Vamos dar continuidade ao item 9. E no programa anterior, nós comentávamos sobre essa possibilidade de Deus falar diretamente aos homens, trazer essas revelações diretas, a necessidade de ter um intermediário para isso, e falamos aqui um pouco também dos atributos de Deus. Agora nós vamos retomar aqui, nesse segundo parágrafo desse item, em que Kardec traz para nós: as comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por meios diversos, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Aí, Aloysio, então Kardec ele falava anteriormente dessa possibilidade da revelação vir direta a Deus aos homens, sem um intermediário, mas ele fala também que Deus se utiliza daqueles espíritos mais próximos dele. Nós falamos aqui dos espíritos puros, desses que têm essa possibilidade. E aqui agora Kardec traz, propriamente dito, a revelação através dos médiuns e através do próprio homem reencarnado. Ou seja, e cita aqui, fala aqui dessas possibilidades, seja pela psicofonia, enfim, algum tipo de mediunidade que vai fazer com que aquela mensagem possa ser transmitida pelos espíritos. Caráter da revelação espírita: a mensagem é dos espíritos, não de um único espírito, mas de um coletivo de espíritos, obviamente capitaneada por Jesus e por Deus. Então, Deus envia a revelação através de Jesus, e Jesus se utiliza de outros espíritos encarnados e desencarnados. Então, há toda uma programação para isso. Há toda uma engenharia. Kardec se preparou, obviamente, outros espíritos se prepararam também, reencarnaram no corpo físico e, meio que por intuição, aguardavam esse chamado, né? Nós lembramos no último programa que toda comunicação, toda participação da espiritualidade nos vários degraus de evolução, e culminando com o top de tudo, que é o nosso Criador, né? Todas as comunicações, todas as participações da espiritualidade para nós que estamos aqui encarnados se fazem através sempre de um médium, certo? E aí nós vemos e aprendemos no Evangelho que aquilo que nós chamamos de profetas não são aqueles que predizem futuro, mas sim aqueles que trazem a palavra de Deus. Então são intermediários através de uma
de uma escadinha, de uma escala, certo, em que chega até esses, as revelações da espiritualidade. E eles são, na realidade, instrumentos para que nós tenhamos conhecimento através da palavra, através da escrita, através da visão. Certo? São os vários processos que se fazem possíveis, esses acessos às revelações, nos trazem a palavra de Deus, são os profetas. Então, o profeta é um instrumento da divindade para que chegue até nós aquilo que está no momento de nós tomarmos conhecimento. Você vê que na igreja, né, é interessante, os nossos irmãos evangélicos, eles falam muito isso, né, que Deus está me trazendo uma palavra. Não deixa de estar dizendo a verdade. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. É verdade. Porque quando um mensageiro de Deus vem nos trazer uma palavra, ele está trazendo em nome de quem? De Deus. Pergunta 1, que você até falou no outro programa. Deus, inteligência suprema, é a causa número 1 de todas as coisas. Então tudo que a gente possa imaginar é Deus. Um amigo que chega perto da gente no momento de dificuldade, nos estende a mão, nos dá uma palavra, ele está fazendo em nome de Deus. Então, de uma forma indireta e ao mesmo tempo direta, Deus está ali atuando, né, para nos socorrer. O grande problema reside, como eu falei no último programa, é que a gente quer entender a essência divina. E nós não temos condições para isso. Eu entendo, Eduardo, que muitas vezes não é nem entender, mas a gente quer ensinar a Deus o que ele deveria fazer. Quantas vezes a gente já não se pergunta? De acordo com as nossas convicções, prioridades. Né? Convicções, prioridades. A gente, no fundo, eu até entendo Deus no que ele se propõe. Entender assim, o que ele propõe para mim. Mas eu não confio nele. Você não sente Deus? Não. Eu lembro que aconteceram coisas na minha infância, na minha adolescência, que eu queria muito realizar projetos, ideias. E acredito que cada um aqui talvez tenha ocorrido isso. Mas quantas coisas a gente não se programou ou colocou aquilo ali como um projeto primordial na nossa vida, na nossa existência, mas em determinado momento a gente insistiu naquilo ali, não deu certo, e muitas vezes a gente ficava insistindo, até que lá na frente a gente... peraí, se não está dando certo, eu vou tentar uma outra coisa, que a gente se lamenta. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que... Enfim, e o tempo passa, a sua vida avança, outras coisas acontecem, e quando você olha para trás, você fala assim, nossa, graças a Deus que aquilo... E aí a gente lembra dele, né? Graças a Deus que aquilo não aconteceu. Eu lembro, eu faço essa retrospectiva, esse déjà vu, vendo ali da minha infância, faculdade que eu queria fazer inicialmente, não consegui, enfim... trabalhos, oportunidades que eu esperei que acontecessem, mas não chegaram, e a vida avançou, e quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, se tivesse acontecido aquilo, eu teria me dado mal. E hoje eu entendo esse desígnio de Deus, a mão de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, Jesus já falava, né, Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente às vezes não tem essa compreensão. Por linhas certas. E a gente é que lê torto. Não entendemos. Nós é que lemos torto. Mas olha, você estava falando, eu estava lembrando da minha avó, não é? Quando acontecia, todo mundo aprontava, não era eu só não, todos aprontavam. Miranda aprontava, então, Eduardo? Quando, quem quiser conhecer com o jeitinho Miranda, dela. Na cidade de Pão de Açúcar. Não dá endereço, não assusta o povo. Olha, mas quando ela... os registros lá. Quando ela queria nos chamar a atenção, ela com a palavra dela, ela dizia tipo assim, porque ela centralizava Deus em Jesus, a católica. Então ela dava a entender, Jesus não tem nada a ver com isso. Ela nos fazia refletir que era a nossa rebeldia. Jesus não tem nada a ver com isso. Agora,
nós precisamos pedir a Jesus para nos ajudar a sair dessa. Aí ela dizia assim, é importante pedir o ano inteiro para conquistar 1 minuto de graça. Porque esse ano inteiro de petitório não era com a fala, era através de uma mudança de comportamento, da rebelde dentro de casa, não é? Era num linguajar próprio dela, mas nós estamos nos lembrando do João Evangelista. Não creiais em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus. Porque no tempo religioso, seja ele qual for, o homem pode dizer, Deus está me revelando, mas temos que cuidar que revelação é essa, se ela vem de Deus. Porque não creiais em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque tem muita profecia nos templos religiosos, seja na casa espírita ou nas igrejas de outras compreensões, que são projeções do homem querendo dominar o homem, coloca na boca de Deus. Nós vamos ver que Moisés também se valeu disso, quando ele precisou lidar com a nossa rebeldia extrema. Então as leis civis, Deus, não é? E isso nós precisamos nos desvencilhar, sabe, o que é nosso e o que é de Deus, porque tem coisas que Deus não tem nada a ver, é a nossa rebeldia. Mas quando nós queremos camuflar, aí a gente quer dar decisão em Deus, que seja assim, que seja assado por ali, por aqui, por aí vai. Essa questão, Miranda, quando você ia falando desses enviados, muitas vezes nós não acreditamos em Deus, ou até melhor, muitas vezes nós condicionamos a nossa fé, a nossa certeza em algum ser encarnado, um político, um administrador ou um líder religioso. Muitas vezes nós acreditamos a nossa fé muito mais na figura humana do que na própria figura divina. E isso faz com que se crie até uma paixão, a pessoa fica apaixonada, e daí acontece essa ilusão. Porque tudo que aquela pessoa fala começa a ser uma verdade, você não leva mais aquilo ali ao crivo da razão, da lógica. Muito provavelmente porque penso eu, nós trazemos essa ideia de um ser supremo, que é intrínseco, que está em nós. Como nós ainda não estamos ligados a esse Deus, esse ser supremo, a gente transfere isso numa figura humana. Pode ser, às vezes, na figura até do pai, da mãe, mas alguém que exerce esse poder de influência em nós. No momento infantil da nossa condição de espíritos, a nível de maturidade espiritual, é natural que peguemos esse referencial. É por isso que a figura paterna, ela é muito importante em nossa jornada. E quando Jesus veio até nós, ele trouxe Deus à condição de pai. E é assim que ele fala. Porque é dessa maneira que nós vamos projetar nesse pai magnânimo, bom e justo, as aspirações para o nosso futuro, não é? Aí nós vamos observando que no nível que nós nos encontramos, nós pegamos dessa forma. E aí tem um detalhe, quando você fala que nós passamos para o outro, tem uma palavra nas Escrituras que diz, maldito o homem que confia no homem. E eu lembro analisando os fatos que nós gravamos há alguns anos atrás, que foi estudado o caso de um grupo que invadiu uma igreja, lá na França, se eu não me engano, e brutalizou alguém, sabe? Ou se refugiou na igreja e lidou com a freira. E a freira, com aquele jeito dela, ela não repudiou a presença deles, acolheu e começou a falar de Jesus. Porque os muçulmanos, eles têm um respeito a Maria de Nazaré e a Jesus, diferente do nosso, não é na compreensão que nós temos de Jesus, mas eles têm um respeito devido. E naquele diálogo lá, ele começou a fazer perguntas à freira. Eu lembro disso da reportagem. E aí, fazendo pergunta à freira, teve um momento que ele falou assim, mas o Jesus não é igual, não é um ser humano igual a nós, não é? Porque a resposta que a freira desse ia decidir como ele ia tratar ou não com ela. E ela teve a sensibilidade de dar a resposta que não conflitou ele. Eu não sei se chegaram a entrar na igreja, pegaram ele, se eles dizem. Não estou lembrada mais dos detalhes, mas ele não matou a freira.
Entendeu? Aí nós vamos observar isso, que a gente tem pedir a Jesus que nos dê essa maturidade, essa sensibilidade no dia a dia, porque é algo tão importante e profundo que a gente está tão habituado com o externo, como você falou, projeta nos outros a tarefa que deve ser nossa. E aí, Heloísio? A realidade é que Deus está em todos nós, desde os primórdios, desde o momento que nós alcançamos a condição de termos o senso moral, o raciocínio contínuo, o livre-arbítrio, certo? Que nós entramos no patamar da humanidade, que Deus está presente em nós e nós temos a consciência da existência de um ser supremo. Sempre, desde os primórdios, tanto que nós denominávamos todos os fenômenos havia um responsável, um Deus. Tá? Até que de todos os deuses tem que ter um chefe. Todo grupo tem que ter um líder, tá? Tem que ter alguém que oriente, que comande. Então criou-se o Deus único, que é um processo de evolução. E isso está em todos nós, independente da denominação que nós venhamos a dar, da compreensão que nós tenhamos de como nós vemos esse, mas nós vemos, nós sentimos, nós sabemos da existência desse ser supremo que nos orienta o tempo inteiro desde o início. Nós ainda estávamos nos primórdios da nossa existência e outros já estavam, certo, com essa compreensão. Sempre existiu e sempre existirá. Muito bem. Kardec continua aqui para finalizar esse item 9. Já estamos chegando aqui à última parte do nosso programa de hoje. E Kardec diz o seguinte aqui no item, finalzinho do item 9 do capítulo 1, caráter da revelação espírita. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Isso é muito importante, né? Porque Kardec sabe bem o que está falando. Porque tem muito médium aí, né, que se diz revelador de coisas extraordinárias, divinas, e você vê que são charlatães ou médiuns obsidiados. Né? Porque os dois casos são perigosos. Tanto o médium charlatão, que engana para obter benefícios, quanto aquele que é um médium obsidiado, um médium fascinado. Então temos que... O fato, a gente sempre conversa isso em todos os programas que nós gravamos, Luz na Penumbra, estudo do que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns também. Cuidado com os espíritos, porque nem todos são de Deus. Já Vê diante se são de Deus, né? Porque assim, Erasto, né? não é porque o médium fulano de tal falou. Tá, ele falou, mas o que a doutrina diz? O que Jesus coloca no Evangelho? E o próprio caráter da revelação que Kardec, esse controle universal. O melhor filtro é o que Emmanuel falou por Chico. O Emmanuel falou: Chico, se algum dia eu ou qualquer espírito disser qualquer coisa que vá de encontro ao que disse Kardec e ao que está no Evangelho de Jesus, me esqueça, fique com Kardec e com Jesus. Acabou. Eu gostaria até de ampliar um pouco mais isso, porque nós estamos direcionando, e lógico, com toda razão, para o Espiritismo, mas isto é válido em todas as religiões, em todos os credos, vamos dizer assim. Acho que em tudo na nossa vida. Tudo. Não, na vida da humanidade. Certo? Porque o Deus é único, a moral é única. Certo? E como essa moral, como essa revelação chega, nós temos que comparar com os valores que estão ali contidos. Então isso é uma coisa comum a todos os credos. Nós temos que verificar se aquilo está de acordo com a ética e com a moral. Certo? Se nós fizermos isso, certo? Está tudo bem. Mas se nós adotarmos porque é espiritual, é mediúnico, pura e simplesmente, nós vamos ter grandes problemas. É porque essa questão, ela serve até para nós também, enquanto médiuns, para a gente
fazer aquela autoanálise se aquela mensagem, aquela intuição, aquela inspiração que nós estamos recebendo, qual o filtro que nós vamos passar para a gente identificar se é uma mensagem, digamos assim, de um espírito que quer realmente o nosso bem, ou simplesmente de um espírito que, ao contrário, é um espírito que quer o nosso mal, ou aquele que está enganado, achando que está nos ajudando, quando na verdade ele, de uma forma até inocente, mas acreditando que está fazendo bem, acaba se utilizando dessa mediunidade para passar uma mensagem equivocada, que pode acontecer também, né, Miranda? Ele pode estar estendendo a nós as paixões que lhe são próprias, né? Sim, e achando que aquilo é uma verdade. Sim. Quantas vezes um pai com a melhor ideia não tem a maturidade de orientar o melhor para o filho, porque ele tem aquilo como verdade que acha que está tudo certo. Eu acho que é o filósofo Immanuel Kant que ele fala assim, que algo só pode ser realmente digno dele colocar em prática se puder se tornar uma lei universal. Então, qualquer coisa que ele vá fazer ou que ele queira para ele, só deve ser lícito se aquilo for também devidamente útil e se tornar uma lei universal que possa ser para todos. Aí entra o absolutismo que Kardec fala no início do item 9, desse item 9. Quando ele diz que ele não pode afirmar absolutamente ou negar absolutamente que Deus fala diretamente ou não. Da mesma forma, a gente não pode receber uma mensagem, uma ideia, seja ela qual for, e aí entra não só no campo da religião, mas no campo da ciência, da filosofia. Alguém traz aquela mensagem, você recebe aquela mensagem e não passa na crítica, não passa, aceita aquilo como se fosse uma verdade absoluta, não é que você vai dar uma de São Tomé. Vou duvidar de tudo. Duvidar de tudo. Mas você tem que passar aquilo ali no crivo, pelo menos no crivo da razão, e tentar ver outras fontes de ideia para ver se aquela ali se sustenta ou não. O Erasto fala isso. É preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Você não está duvidando do outro, desacreditando o outro, mas você não vai absorver algo que sua razão ainda não consegue. Não é? Até porque você não consegue ainda penetrar na intenção daquele que está divulgando aquela mensagem. Por isso que Kardec disse que ele não pode categorizar se pode ou não falar diretamente, porque ele tinha certeza, pela sua compreensão de estudioso, que nós carregamos conosco Deus, mas nós nem todos têm intimidade com Deus. E ninguém consegue intimidade com Deus sem Jesus. E aí, Luísio? E é por isso que, dentro da nossa prática espírita, nós temos o hábito de sempre analisarmos e avaliarmos todas as comunicações que nos chegam. Porque dentro das nossas limitações, quando nós somamos percepções diversas, nós vamos caminhar para encontrarmos a solução devida. Muito bem, Eduardo, suas considerações finais. Os mensageiros de Deus estão aí, né? Que a gente tem ouvidos de ouvir. Ninguém está desamparado. Por mais que a pessoa, até o descrente, né, até o ateu, ele recebe, né? Que muita gente fala assim, mas o ateu não acredita em Deus, mas Deus acredita nele. Né? O ateu não acredita em Deus, mas Deus não deixou de tê-lo como um filho. E Deus sempre vai enviar aqueles mensageiros que vai chegar aquele irmão ateu, vai ser a palavra do amigo, né? Que vai dar o apoio, que vai dar o abraço, que vai falar do bem, que vai falar da ética. Então Deus, ele sempre vai encontrar uma maneira de chegar no filho dele, né? E nós somos esses instrumentos. Muita gente acha que Deus depende de religião. Não depende de religião. A presença de Deus se faz em todos os momentos, em todos os lugares, com todas as pessoas. E a gente só tem que pedir a Ele, a Deus, que nos dê ouvidos de ouvir e olhos de ver, como disse Jesus. Muita paz a todos. A Luiz Guigino. Que Jesus nos conduza. Aprendeu. Miranda. Lembrei de um hino, que Jesus nos conduza. Eu estava lembrando de um hino que fala assim, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, porque tem coisas que nos escapam, né? Amigos ouvintes, muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 8º da segunda parte, no qual Allan Kardec, nosso querido codificador, nos apresenta e nos faz acompanhar as trajetórias, os ascendentes e as consequências das escolhas que os nossos irmãos, por ele classificados como em expiações terrestres, fizeram. E então nós temos essa oportunidade de estudarmos como estamos submetidos à lei e como podemos ser felizes cumprindo a lei. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Aqui já iniciamos o estudo da trajetória de Juliane Marie, a mendiga. Nós sabemos que Juliane Marie, só para recordarmos juntos, é uma pobre mulher, ou foi uma pobre mulher, idosa, enferma, e vivia da caridade pública, portanto era mendiga, na comuna de Vilat, perto de Nozay, no Loire inferior. Loire é o rio Loire, esplendor de rio, lá no sul da França. Ela caiu no poço, foi retirada de lá por um amigo, o Sr. Aubert, que aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nosso Kardec usa apenas a inicial A. Mas, na Revista Espírita, na Revista Espírita, de agosto de 1864, Kardec diz qual é o nome desse amigo de Juliane Marie, que é o Sr. Aubert. Então, ela foi retirada do poço por esse amigo, o Sr. Aubert, sem seu conterrâneo. E ele habitualmente a socorria, a ajudava e levou-a para casa. Lá ela desencarnou pouco tempo depois, como consequência desse acidente, dessa queda no poço. Era a voz geral que Juliane Marie tentara o suicídio. Mas nós sabemos que, à luz do Espiritismo, essa não é uma solução sequer longínquamente adequada. Seu amigo, o Sr. Aubert, era espírita e médium. Então, no dia do enterro de Juliane Marie, sem que ele soubesse que a amiga tinha desencarnado,
sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima. Só que ele, claro, não sabia da desencarnação de Juliane Marie. E só quando ele soube é que ele fez uma associação entre o fenômeno, que há uma possível visita do espírito Juliane Marie, a esse acontecimento em que ele sentiu esse leve contato de uma pessoa que estivesse próxima. Então, seguindo o conselho de um amigo da Sociedade Espírita de Paris, aqui também Kardec não cita o nome desse amigo, mas ele declara o nome do senhor Cheminat no livro, aqui a Revue Spirite, também de agosto de 1864, na página 333, na edição da Federação Espírita de Paris. O senhor Cheminat era membro da Sociedade Espírita de Paris. Então, seguindo o conselho desse amigo e dos amigos espirituais dele, senhor Aubert, o espírito Juliane Marie foi evocado e o objetivo era de ser útil ao espírito, a Juliane Marie, mas nós verificamos que ele acabou concluindo, tinha essa bela intenção, mas Juliane Marie não precisava ser evocada para ser útil ao seu despertamento, como é o caso geral, porque ela estava sempre ao lado dele, comunicando-se com ele, mesmo sem que ele o soubesse. Essa comunicação, orientação dos protetores espirituais do Sr. Aubert, a esse respeito, acabou dando as seguintes informações. Ele poderia evocar Juliane Marie, isso daria a ele muito prazer, mas ela não precisava do benefício que ele pretendia prestar-lhe. Por quê? Porque ela era feliz, inteiramente devotada aos que foram compassivos, generosos com ela, como o Sr. Aubert. E como Aubert é um de seus bons amigos, ela estava sempre ao lado dele. Nós vemos que os espíritos têm essa faculdade de penetrar os nossos pensamentos e tantas vezes nos sugerem esses pensamentos, até porque nós vemos que eles muitas das vezes até são mais influentes em nosso pensamento do que nós podemos imaginar. Estudamos essas e outras sutilezas desse fenômeno em O Livro dos Espíritos, nas perguntas 456 a 460, aqui em O Livro dos Espíritos. Então, fundamentalmente, essa orientação dos espíritos protetores do Sr. Aubert, eles dizem: cedo ou tarde, os serviços são recompensados, e quando o não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam, antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho de sua gratidão. Eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no dia mesmo da passagem da desencarnação de Juliane Marie. Nós vemos que Juliane estava ali, o que nos dá a certeza de que Juliane Marie era uma mendiga, mas ela era um espírito preparado, generoso, tanto que podia já acompanhar aqueles que foram generosos para com ela quando estava encarnada como mendiga. Além do mais, nós temos aqui mais um caso da lei de reciprocidade e de ação e reação. Quem é bom recebe o bem. Quem pratica o mal precisa aprender através de experiências mais dolorosas. Portanto, nós temos aqui mais este exemplo da generosidade da lei divina para com todos aqueles que desejam ou desejamos segui-la para sermos felizes. Então, essa reciprocidade para com o cosmo, para com o universo, está aqui posta essa reciprocidade. Porque, do contrário, se não houvesse a resposta da memória do universo, que guarda tudo que nós fazemos,
efetivamente não haveria razão para praticarmos a caridade, por exemplo, junto a um recém-nascido. Ele não seria capaz e não será capaz de nos reconhecer e no futuro até nos retribuir. Também não será o caso, ou não seria o caso, de um doente terminal receber a nossa dedicação, porque ele não poderia retribuir, ou não poderá retribuir eventualmente. Ou então, no caso de um louco, receber a nossa atuação, o nosso ato de caridade. Agora, dizem aqui também os espíritos, agora, para o Sr. Aubert, agora será ela a auxiliar-te na prática do bem. Porque isto aqui é a tal da reciprocidade e da lei de ação e reação. Antes, o Sr. Aubert, quando ela estava encarnada, ajudava Juliane Marie, e agora, desencarnada, é ela quem está a postos generosamente ali, colocando-se à disposição para ajudar aquele que fora seu benfeitor na encarnação como mendiga. Então agora será ela a auxiliar-te na prática do bem. Tu verás o serviço que esse espírito poderá prestar-te, desde que lhe peças assistência com o intuito de ser útil ao próximo. Essa é sempre a condição, esse é o requisito fundamental para que nós possamos obter a ajuda dos nossos amigos espirituais, ou seja, a resposta da lei a nós através dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais. Tem que ser pelo caminho do bem, porque nós entramos nessa faixa e quem está nessa faixa, os nossos mentores, vão potencializar esses nossos desejos de praticar o bem. Então, no caso de Juliane Marie, ela então diz ao seu amigo Sr. Aubert para ter confiança em Deus, para inspirar fé sincera aos doentes de que ele se ocupa, porque assim, diz ela, alcançarás sempre o que desejares. Esse é um conselho que fica bastante claro e bastante óbvio a partir dos próprios acontecimentos. Ela ainda diz que jamais preocupar-se deve a criatura, ou deve o Sr. Aubert, qualquer um de nós, preocupar-se com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que nós podemos esperar, porque Deus sabe recompensar justamente a quem com absoluto desinteresse se dedique ao alívio dos irmãos. Nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado, portanto, tudo está na memória de Deus. É preciso ter fé, diz ela. Antes de tudo, lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos seus resultados. E agora, claro, servindo a todos nós médiuns, chamados dos trabalhos de cura, porque a cura quem faz é Jesus, diz ela, os dois doentes, porque o Sr. Aubert estava cuidando de dois enfermos, os dois doentes que curaste são a prova do que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios nada terias conseguido. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. E só nestas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Esta informação é preciosa. Nós devemos, quando as nossas preces são sinceras e atingem o nível a que se destinam os amigos espirituais, a Deus, a Jesus, nós vamos sentir um estremecimento involuntário. É quando a nossa prece foi ouvida com fervor, porque foi dita, dirigida com fervor. Informação preciosa, inclusive, para a nossa autoavaliação sobre a qualidade das nossas preces.
Tens feito bem em não desdenhar os humildes, diz ela. Nós citamos Jesus e os humildes sempre no Evangelho segundo o Espiritismo aqui, e o Evangelho de Jesus e a codificação da doutrina espírita por nosso querido codificador. Quando Jesus disse: aquilo que fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo estareis fazendo. Então também nos orientou: sede brandos e humildes de coração. O Espiritismo explica a linguagem dessa mensagem de Juliane Marie, porque é uma mensagem alta, nobre, digna. E então ela explica a linguagem de que ela se valera, porque a linguagem tem vários níveis. A linguagem verbal, através de palavras, através de gestos, e aqui através do estremecimento. É uma linguagem de que Juliane Marie se valeu como espírito, ou seja, aquele leve contato como se alguém estivesse próximo do Sr. Aubert. Isso também se dá com relação à sua existência anterior ou à nossa existência anterior, a partir, como nos ensina Emmanuel, a partir da análise da sua situação como velha, como mendiga idosa, enferma e inválida, o Sr. Aubert poderá cumprir e compreender as suas encarnações precedentes, nem sempre, diz ela, isentas de mácula. Aqui nós estamos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, aqui na segunda parte, no capítulo 8º, em que nosso querido Kardec nos ensina, nos traça as encarnações, as opções, enfim, os roteiros das encarnações dos espíritos por ele classificados como em expiações terrestres. Então ela diz que Deus julgou suficientes a expiação e a prova e libertou-a da vida terrestre. Está aqui posto nas suas próprias palavras em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Diz ela, a mesa mediúnica: Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgaram. Ela não se suicidou, e aqui nós vemos como as pessoas julgaram, mais uma vez como nós somos levados a estabelecer juízos, opiniões e até a divulgar essas nossas impressões com base na aparência. Portanto, na aparência julgaram Juliane Marie suicida. Ela também declara à mesa mediúnica: não acumulei dinheiro, e na velhice as poucas economias não passavam de uma centena de francos, naturalmente reservados para a hipótese de ficar chumbada no leito, entrevada. Ela não sofreu ao desencarnar, o que também é um indício, é até uma prova, de que ela não precisava de muitas coisas e tinha ali conquistas espirituais importantes. Ela diz que estava feliz por ter cumprido a encarnação sem vacilações e com resignação, de modo que ela se tornou útil na medida de suas forças. Evitou sempre prejudicar os semelhantes. Portanto, ela recebeu o prêmio e dá graças a Deus. Ela agradece o esquecimento das faltas do passado e a companhia de almas caridosas que lhe atenuaram o peso dos sofrimentos e o fardo de culpas anteriores. Nós sabemos que o espírito que está desperto sente remorso, culpa, pela responsabilidade que assumiu quando cometeu essas agressões à lei de Deus.
e ela diz ainda ao senhor Aubert: persevera tu também, que como eu serás recompensado. Então aqui ela agradece também as preces, o serviço que o senhor Aubert lhe prestou, e promete: jamais o esquecerei. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos também como os laços espirituais não se rompem, quaisquer que sejam os movimentos do espírito encarnando e reencarnando, juntos ou separados, mas eles são espíritos que se conheceram, se amaram, se ajudaram e se tornaram amigos. Portanto, jamais um esquecerá o outro. E essa é a beleza da gratidão. Juliane Marie diz ainda: estarei ao teu lado sempre que de mim precisares, para aliviar os que sofrem. E assinou a mendiga velhinha Juliane Marie. Uma emocionante, porque emocionada, palavra de Juliane Marie para o seu benfeitor. Aqui há uma questão tão delicada que nos emociona verdadeiramente a esse respeito, porque a beleza da gratidão, do reconhecimento, de receber um ato de vibração, de carinho, uma prece, até uma ajuda material, essa é a grande beleza da intercomunicação da vida e da permanência, da indestrutibilidade dos laços espirituais que unem os espíritos afinizados pela gratidão. Nós vimos que Juliane foi evocada no dia 10 de junho de 1864 na Sociedade Espírita de Paris. Então, ela, nesse depoimento, nessa comunicação, ela nos dá muitas informações que nós vamos partilhar aqui juntos no Luz na Penumbra. Ela diz: desencarnei subitamente à borda do poço quando a Deus enviara da terra a minha última prece. Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Não sofri ao dar-se o meu trespasse, a minha desencarnação, e sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Estas são orientações de Juliane Marie quando ela foi evocada lá na Sociedade Espírita de Paris, quando ela disse também nessa mesma comunicação: é preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos seus resultados. E uma série de outras questões que nós já comentamos aqui, e segue ela. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso Divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho almas caridosas, outros tantos auxiliares que atenuam o peso, o fardo das nossas culpas anteriores. Persevera tu também, que como eu serás recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestaste. Jamais o esquecerei. Um dia nos tornaremos a ver, e muitas coisas te serão explicadas, coisas cuja explicação hoje seria extemporânea. Fica certo somente da minha dedicação, de que estarei ao teu lado sempre que de mim precisares para aliviar os que sofrem. Assina a mendiga velhinha Juliane Marie. Muito até emocionante esta generosidade que ela retribui ao senhor Aubert.
A gratidão é uma das mais altas conquistas do espírito ao longo de sua trajetória evolutiva. Essas comunicações revelam a altura mesmo moral de Juliane Marie como espírito. Já tinha essas conquistas, e nós vemos que logo após a desencarnação ela imediatamente já começa a retribuir na moeda superior luminosa da lei de Deus com a gratidão. Ela foi evocada ainda uma outra vez, e este será o tema de nosso próximo estudo, em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça junto a todos os que se esforçam para buscar o autoaprimoramento, junto aos que não se esforçam, porque terão ainda acrescidas dificuldades para esse despertamento. Abençoa ainda muito especialmente os nossos irmãos que atravessam a dura expiação da mendicância. Que a tua paz, Mestre, e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.